3 perguntas eu quero fazer para você, antes de começarmos a mensagem do Senhor nessa noite. Primeira delas, como está a sua relação com o seu trabalho? Se você ainda não trabalha, com o seu estudo. Às vezes a gente sonhou durante a nossa adolescência, nossa juventude, trabalharmos naquilo que nós estamos fazendo hoje. E gastamos muito tempo estudando para isso. E se talvez você é jovem e vai entrar na faculdade ou está fazendo a faculdade, você tem gastado muito do seu tempo estudando para que você possa entrar. Mas como que está a sua relação com esse universo hoje? Você ainda tem um coração grato ao Senhor? E você tem buscado servir da melhor maneira possível? Ou você já está meio frio? Eu sei que pastor não é emprego. Pastor é vocação, mas o Senhor me chamou ao ministério pastoral muito cedo. Tinha de 13 para 14 anos ainda. Mas eu confesso para você, nessa noite, que por várias vezes eu já pensei em deixar o ministério pastoral. E eu sonhei com ele durante toda a minha adolescência. Eu quis ir para o seminário logo depois de ter terminado o 2º grau. Mas tinha um conselho sábio na minha igreja que falou: você é muito novo ainda para ir para o seminário. Vai estudar. Daí eu estudei, casei, vim mais velho já para o seminário. Ainda novo, mas um pouco mais velho. Mas eu confesso para você que por várias vezes, eu já pensei em desistir. Desistir de ser pastor. Acho que vender pastel na feira dá menos dor de cabeça. Dá mais noites de sono tranquilas. E quando esse sentimento vem ao meu coração, o que me traz à memória é quando eu tinha 12, 13, ali 14 anos, e que eu ouvi a voz do Senhor, me chamando ao ministério pastoral. E eu faço com que essa visão, esse momento, aqueça o meu coração novamente, para continuar na jornada que o Senhor trilhou. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta ainda, lembre que são 3. Como estão os seus relacionamentos na sua família? Se você é casado com a sua esposa, ou esposo, né? Se você ainda não é casado com os seus pais, como estão os seus relacionamentos? Eles são fervorosos ainda? Ou eles já esfriaram um pouco? O ano passado eu e a Dani, a gente teve o privilégio de fazer 20 anos de namoro. 17 anos de casado. E da mesma maneira que acontece com o meu ministério pastoral, por várias vezes eu já pensei em desistir do casamento. Não se assuste. Segura a fé. Eu sei que se você é casado, e você é casado há muito tempo, você também já pensou assim. E aí todas as vezes que a gente briga, que a gente discute, que a gente tem alguma divergência, eu lembro do carnaval de 2003, quando eu estava ministrando um louvor num acampamento de carnaval, e que eu vi aquela morena entrar no acampamento, e que os meus olhos brilharam para ela pela primeira vez, e ali eu me apaixonei. E todas as vezes que está frio a relação, que ela está em crise, eu trago o meu coração para esse momento, para que esse momento sustente esses processos. Porque é natural, a gente esfria ao longo do tempo. Mas a terceira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: como está a sua relação com Deus? Como está a sua relação com Deus? Talvez você já é cristão há muito tempo, já entregou a sua vida ao Senhor Jesus há muito tempo. Quantas vigílias de oração você já participou? Por exemplo, você acabou de ver no Flash que nós vamos ter um culto às 5 horas da manhã. Confessa para mim, você vibrou? Ou você disse: o que o pastor está pensando de acordar 5 horas da manhã para orar? Eu tenho certeza que se você fosse um novo convertido, seu coração estaria vibrando. Na primeira luz, esse seria o nome, viu? Houve uma grande discussão, mas não ficou. Na primeira luz do dia, você estará buscando a presença de Deus. Mas a gente vai ficando velho na fé. A gente esfria na fé.
A nossa espiritualidade, ela vai se acostumando com o mover de Deus. E por isso que a partir de hoje, até o final desse mês, você vai estar ouvindo no púlpito mensagens que têm a ver com a sua espiritualidade, para aquecer a sua fé. Não adianta falarmos sobre acolhimento e missionalidade se aqui dentro o Senhor não tiver avivado o nosso coração. Se aqui dentro o nosso coração não estiver transbordando do Senhor. Por isso que é essa terceira pergunta que eu quero refletir com você durante a mensagem dessa noite. Abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 13. Livro de Levíticos, capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 até o verso 13. O Senhor disse a Moisés: dê esse mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca dos holocaustos. Ele terá que ficar queimando até amanhã sobre brasas no altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo do altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Ele não deve ser apagado. Levíticos é um dos livros da Bíblia menos lido. Não sei se você sabe disso. Juntamente com um livro parceiro dele, que é Números. Todas as vezes que você faz o desafio de ler a Bíblia toda num ano, são livros que você pula. No livro de Números, a não ser que você esteja na mesma fase que o Arthur, e esteja procurando nomes para o seu filho, você começa a ler aquele monte de genealogia, você cansa e pula, não lê. Quando você chega em Levíticos, você faz a mesma coisa. Você começa a ver leis sobre holocausto, leis como se portar na presença de Deus, qual tipo de sacrifício você traz quando você comete esse pecado, como você deve se portar quando você está nesse lugar, e está tudo muito distante da gente. Quando você peca hoje, por exemplo, você não precisa mais trazer um cordeiro e colocar aos pés dos pastores da nossa igreja, para que eles sacrifiquem o cordeiro em favor do seu pecado. Talvez muitos de nós nunca na vida vimos um cordeiro ser abatido. E aí você começa a ler o livro de Levíticos e você vai pulando. Parece que não tem importância. Mas essa noite eu quero te falar um segredo. Se você não ler o livro de Levíticos, você dificilmente vai compreender o ministério de Jesus na terra. Porque todo o livro de Levíticos, principalmente quando fala das leis cerimoniais, tem a ver com o ministério de Jesus. Apontava para aquilo que Jesus Cristo iria fazer na terra, como ele iria se portar, qual o propósito da vinda dele. Então, se eu e você não lemos Levíticos, nós também não conseguimos compreender qual foi o ministério de Jesus. O pastor Jean deu spoiler da minha mensagem, porque eu ia falar sobre quantas pessoas saíram do Egito. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E estavam caminhando pelo deserto. Deus coloca regras, por isso o livro de Levíticos. Nós paramos num ponto que fala sobre o holocausto. E aqui eu quero abrir um parênteses para você. Vou puxar brasa literalmente para o meu assado. Viu como Deus, ele é gaúcho? Você prestou atenção? Tem uma canção na minha terra que fala assim: Deus é gaúcho, de espora e mango. Foi maragato ou foi chimango? Você entendeu o que eu falei? Viu como o pastor presbiteriano também fala em línguas? Deus gostava do fogo. Deus gostava da carne sobre o fogo.
principalmente da gordura que caía sobre a brasa e que subia como aroma suave ao Senhor. Não foi o gaúcho que inventou o churrasco, foi o Senhor. E ele gostava. Mas tirando todas as brincadeiras, aqui nós nos deparamos como o povo deveria se apresentar quando fosse pedir perdão ao Senhor. Para isso serviam os holocaustos. De maneira muito simples, depois você pula 2 páginas da sua Bíblia e você vai ver isso acontecendo na realidade. Aqui nós lemos como deveria acontecer, logo mais à frente, então acontece. E o Senhor se agrada tanto daqueles primeiros sacrifícios que ocorreu, que fogo desce do altar e literalmente queima toda aquela oferenda ao nome do Senhor. Mas tem um detalhe que o pastor Jean também deu spoiler aqui, isso que a gente nem conversou antes do culto, viu, gente? Mas Moisés, quando ele escreve esse texto, ele já não era mais um jovem. Ele já era um velho Moisés. Quando ele começa o ministério dele, ele já é um velho Moisés. E eu não sei se você prestou atenção, mas por pelo menos 3 vezes ele repete a mesma frase. E eu não sei se era por causa da velhice dele, ele já está esquecendo o que ele está escrevendo e repete novamente. Ou então é porque ele quer nos chamar a atenção para algo muito importante nesse holocausto. Por 3 vezes ele fala, o fogo do altar deverá permanecer sempre aceso. Então o sacerdote faz isso, mas o fogo do altar deverá permanecer sempre aceso. E ele termina a perícope falando, o fogo no altar deverá permanecer sempre aceso. O fogo aqui tem uma simbologia. E a primeira delas que eu queria que você guardasse, é que o fogo simbolizava a presença de Deus. Se você voltar no livro de Êxodo, você vai ver Deus no meio do povo. Aliás, a gente se perde no meio das histórias de Êxodo e não presta atenção naquilo que Deus está fazendo. Deus esteve sempre com o povo, andando com o povo, libertando o povo. E o livro de Êxodo nos ensina uma história muito simples. Você não dá um passo na sua vida sem que o Senhor esteja à frente. E para que isso ficasse guardado ao nosso coração, durante o dia uma nuvem estava sobre o povo. E o povo só podia marchar pelo deserto quando a nuvem se movia. À noite o povo também caminhava. E para isso tinha uma coluna de fogo. E todas as vezes que essa coluna de fogo se movia, o povo se movimentava também. Quando o arraial parava, quando esses 2 milhões de pessoas paravam, as tribos se dividiam em 4 grupos. De 3, de 3, de 3, de 3. E no meio do arraial ficava o tabernáculo. No meio do arraial estava a presença de Deus. No meio do arraial estava o fogo que lembrava o povo quem era o Deus a quem eles serviam. O fogo deverá permanecer sempre aceso. É interessante porque eu e você vivemos tantos anos depois e hoje a gente usa muito pouco o fogo. Eu acho que os meus filhos, quando casarem, já não vai ter mais fogão do jeito que eu e você temos em casa. Já viu os novos fogões? Por indução. Você bota a panela, ela esquenta. Não tem mais fogo. Então nós não sabemos o que é isso. Aqui em Goiás, hoje de manhã eu estive numa comunidade para dar posse a um pastor. E eu parei numa padaria, numa panificadora para comprar um drops. E estava uma menina na minha frente pagando e ela falou assim, nossa, hoje está muito frio. E eu parado atrás dela, falando assim, coitada. Inocente não sabe que é frio. Mas o fogo serve para nos aquecer também. E para isso a gente criou outros instrumentos, os ar-condicionados já nos aquecem. E a gente vai perdendo a ideia do fogo e da sua importância. Mas não é só sobre esse fogo que está no fogareiro ou que está no fogão que eu quero falar. É sobre o fogo do Senhor que está no seu coração. A presença de Deus que está na sua vida, no seu coração. É interessante, o apóstolo Paulo, tantos anos depois, ele usa uma expressão muito forte ao falar com a igreja, lá na igreja de Tessalônica, dizendo para a gente não apagar o Espírito dentro de nós. Eu e você,
por não lidarmos mais com fogo no cotidiano. Eu e você, por vivermos uma vida tão corrida, também estamos apagando o fogo dentro de nós. Também estamos apagando essa presença de Deus, nos esquecendo que ela tem que ser constante em nós. E algo muito simples, uma aplicação muito rápida para você ver como isso é verdade na nossa vida. Nós particionamos a nossa vida. Hoje você é crente. Amanhã você já não é tão crente assim. Você tem que ser crente quando você está dentro da igreja com seus irmãos. No seu local de trabalho, às vezes você dá umas pisadas na bola. Talvez lá no seu local de trabalho, na sua escola, o povo nem sabe que você é crente. A presença de Deus deixa de ser constante dentro de nós. O fogo deve ficar sempre aceso no altar, para nos lembrar que Deus está habitando dentro de nós. Mas há uma segunda aplicação muito simples para esse fogo que tem que estar sempre aceso. Lembra o que está sendo regulamentado aqui? Você leu o texto? O que está sendo regulamentado ali? Valendo 2 pastéis que o pastor Mateus vai pagar para você no final do culto. O que está sendo regulamentado? O holocausto. Para que serve o holocausto? Para que serve? Você pegar um bichinho, sem defeito algum, derramar sangue sobre o altar. Para que servia? Vou te dar uma explicação bem simples, que talvez você aprendeu na escola dominical. A ideia de sacrifício, de holocausto, é o sangue inocente pagando pelo sangue culpado. Todas as vezes que alguém em Israel pegava um cordeiro e levava até o holocausto, ele estava dizendo: Deus, era eu que precisava estar morrendo aqui. Mas para que eu possa continuar vivendo, eu vou sacrificar esse cordeiro aqui no meu lugar. A ideia do fogo sempre aceso está diretamente ligada à nossa relação com o pecado. E para ser mais profundo, talvez, na argumentação, está diretamente ligado com a santidade de Deus. Como eu e você nos relacionamos com a santidade do Senhor. A ideia do fogo está sempre aceso em nós, demonstra uma luta que constantemente eu e você vamos ter. Lutar contra o desejo pecaminoso que está dentro do nosso coração. Lutar contra a vontade de fazer o mal que habita em nós. Constantemente nós devemos fazer isso. Eu olho para a nossa geração. Eu olho para a minha vida. E eu dou graças que o Cordeiro eterno já foi morto no meu lugar. Porque olhando para a nossa geração, olhando para a minha vida, talvez as ovelhas seriam extintas na nossa geração. De tantas pessoas que precisariam sacrificar, pedindo perdão ao Senhor. Pedindo perdão pelas suas falhas. Pela vida cristã mais ou menos que leva. O fogo deveria estar sempre aceso para trazer à nossa memória que o Deus que nos chamou é santo. E assim como Ele é santo, eu e você também precisamos ser santos. A grande pergunta que fica nesse ponto do sermão, nesse ponto da mensagem, é qual a relação que você tem tido com o pecado? Porque se você quer falar sobre ser cheio do Espírito Santo, se você quer falar sobre espiritualidade, se você quer falar sobre acolhimento, se você quer falar sobre missionalidade, deixa eu te contar um segredo muito grande essa noite. Para você começar 2024 assim, pensando na sua vida, você precisa abrir mão do seu pecado. Você precisa abrir mão do seu pecado. Você precisa abrir mão do seu pecado. Parar de ter medo que o pastor descubra o seu pecado, que a sua esposa, que o seu esposo descubram o seu pecado, que as pessoas que convivem com você descubram o seu pecado e começar a temer ao Senhor da igreja, que é santo e que quer a santidade da sua vida. O avivamento só ocorre
E a gente vê isso em todos os avivamentos que ocorreram na história, quando a igreja do Senhor reconhece quem Ele é e quebra o pacto com o pecado. Deixa de lado uma vida pecaminosa, se arrepende das suas obras e passa a seguir ao Senhor. 2024, para que a gente possa cumprir o AME, que é a hashtag da nossa igreja, nós precisamos quebrar os laços com o pecado. Não dá para você ser crente meia boca. Não dá para você ser crente só quando você está na sua candeia ou quando você está aqui na igreja. Você precisa realmente abrir mão daquilo que levou o teu Senhor à cruz. Por isso que o fogo precisa estar constantemente aceso. Porque todas as vezes que eu confesso os meus pecados, e eu fecho os meus olhos e vou dormir, eu lembro de mais um pecado. E aí eu confesso e fecho os meus olhos e vou dormir, eu lembro de mais um pecado. E mais um pecado. E mais um pecado. E mais um pecado. E aí eu preciso fechar os meus olhos e entender que é só a graça do Senhor. E se não for a graça do Senhor, nada pode ser feito. O fogo precisa estar aceso para nos lembrar do Senhor. O fogo precisa estar aceso para nos lembrar da nossa relação do pecado. Mas o fogo, por último, precisa estar aceso para nos lembrar também dessa continuidade de Deus na nossa vida. Quando você sair daqui, eu quero desafiar você a olhar para os céus. Se não estiver chovendo, não precisa se molhar. Eles não se rasgaram ainda. Aliás, se eles tivessem se rasgado e você estivesse aqui, meu irmão, você teria ficado. E aí seria um problema bem sério. Eu brinco com as pessoas que eu não gosto muito desses filmes que falam sobre a volta de Jesus, porque sempre os pastores ficam. Pode ver, é sempre os pastores que ficam. Mas os céus não se rasgaram. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Nós precisamos continuar na luta contra o pecado. Então nós precisamos entender que o Senhor está sempre conosco. Sempre à nossa frente. É promessa do Senhor Jesus Cristo isso. Ele não nos manda numa missão e fala assim, vão e façam. Ele nos manda numa missão e fala, eu estou com vocês. Podem continuar. Podem andar. Eu estou com vocês todos os dias. Mas o tempo vai passando e a gente vai esfriando. A gente vai virando crente velho, cheio de mania, cheio de lã. Ovelha cheia de lã, sem tosa, só dá problema. Engorda demais, come demais e faz de menos. E aí alguém se converte. E o cara vibra quando tem culto às 5 da manhã. Vibra quando alguém se converte. Mas tem um infeliz que vai olhar para ele e vai dizer assim, isso é fogo do primeiro amor. Vai passar. Teve um cara nas escrituras, e eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele, que é o apóstolo Paulo. Ele teve uma ousadia que eu não tenho. Porque ele entrega um bando de gente a Satanás. Quando eu vejo essas situações, é a vontade que eu tenho de fazer. Esses crentes velho, que falam isso para o crente novo. Mas como eu não sou Paulo, o que eu falo então é o seguinte, vai evangelizar mais, vai buscar mais a presença de Deus, vai ler mais a Bíblia, vai orar mais, vai cuidar do órfão, vai cuidar da viúva, vai desfrutar da presença de Deus. E você vai perceber que o fogo nunca deve ser apagado. Que quanto mais você conhece o Senhor, mais você tem dele para conhecer. Quanto mais profundo você vai nesse relacionamento, mais a água para você se aprofundar. Nós nunca vamos compreender o Senhor. Ele nunca vai estar todo dentro da nossa mente, porque Ele é muito maior. Que raio de história é essa então? Que agora eu sou um crente maduro e eu posso então estar mais frio. Que eu possa, então, olhar para as coisas e me tornar sommelier do reino.
dizendo isso é bom, isso é errado, isso é gostoso, isso não é, isso pode ser feito, isso não pode ser feito. E aí, enquanto eu preparava a mensagem dessa noite, eu me lembrei de uma canção bem antiga, da época do Davi. Acho que foi até o Davi que compôs essa música. O Davi da Bíblia, não o nosso, é óbvio. Mas que ela fala assim: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Na segunda estrofe dessa música ela fala assim: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. O nosso pecado, ele apaga. Ele tem esse poder de apagar o espírito. Mas a nossa oração tem que ser essa: Deus, acende a chama que uma vez brilhou. Porque a tua palavra fala que o fogo deve estar sempre aceso no altar. Então acende o fogo no meu coração. Acende o fogo na minha vida. Queima a minha vida para que o Senhor possa brilhar. Eu quero terminar então a mensagem dessa noite te convidando a revisitar a sua história. Como que você tem vivido diante de Deus? Porque se você andar 2 capítulos à frente, você vai conhecer a história de 2 camaradas na Bíblia. Filhos de Arão, que no dia do primeiro holocausto, eles viram fogo descer do céu. E eles acharam aquilo um máximo. E tentaram trazer fogo estranho na presença do Senhor. E aí Deus fez uma coisa que, se Ele fizesse na nossa geração, muita igreja, muita gente ia passar. Ele mata os 2 na mesma hora. Porque o fogo que deve estar dentro do nosso coração não é fogo estranho. Não é fogo produzido por emoções, nem tampouco fogo produzido por homens. É fogo do Senhor, que desce do céu, que consome o altar. Quando esse fogo brilhar em nós, quando essa chama brilhar em nós, meu irmão, tenha certeza que não só Goiânia vai se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Goiás vai se prostrar. O Brasil vai se prostrar. Eu estou ficando velho. Minha barba está ficando branca. Meu cabelo, que não está ficando branco, está caindo. Está bizarra a situação. Eu já perdi a conta de quantos anos eu tenho orado para que o Senhor avive o Brasil. Todos os dias. Todos os dias. E alguns anos atrás eu comecei a orar diferente. Falei: Deus, eu preciso que o Senhor avive a minha vida. Comece em mim a história. Acende esse fogo em mim. E que ele reverbere na vida dos meus irmãos. E enquanto cantamos, antes de orar pela sua vida, eu queria que essa fosse a sua oração. Deus acendesse o fogo dele em você, não fogo estranho, mas fogo do Senhor, que consome o pecado, que aceita o nosso holocausto. É essa presença de Cristo em nós que nós precisamos. Tem um tempo de oração enquanto o louvor canta. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Não pode apagar.